Com 100 mil reais guardados e 63 anos nas costas, talvez a sua virada não comece no investimento que promete render mais. Talvez comece numa decisão simples demais, tão simples que muita gente ignora. Impedir que esse dinheiro seja destruído devagar. A pergunta que quase ninguém faz é esta: com 100 mil reais na mão, a primeira batalha é multiplicar rápido ou proteger o que você levou uma vida para juntar? Até o final deste vídeo você vai entender uma ordem prática para transformar 100 mil reais em proteção, direção e começo de renda aos 63. Não é milagre, não é promessa bonita, é sequência. E fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. Ela mostra onde a virada realmente começa, antes de ação, antes de fundo imobiliário, antes de qualquer produto que o gerente tente empurrar. Eu sei o peso dessa pergunta. Dinheiro, para quem juntou com sacrifício, não é número em aplicativo. É ano de trabalho, é manhã cedo, é ônibus cheio, é compra adiada, é fim de semana sem viagem. É aquela mistura de orgulho e medo quando você olha o extrato e pensa: eu consegui juntar. Mas será que dá? Antes de qualquer coisa, reconheça: se você chegou aos 63 com 100 mil reais, isso não é pouca coisa. Num país onde tanta gente passa a vida sem reserva nenhuma, 100 mil reais representam disciplina, renúncia e resistência. Talvez tenha vindo de FGTS, rescisão, venda de um terreno, de um carro ou de economia feita aos poucos. Você tem razão de sentir orgulho, mas também tem razão de sentir medo. Porque 100 mil parecem muito quando você está juntando e parecem pouco quando entram na conta junto com saúde, remédio, inflação, família, aposentadoria e futuro. O mesmo dinheiro que ontem parecia conquista hoje pode parecer frágil. E quando a pessoa sente essa fragilidade, fica vulnerável a duas tentações: deixar tudo parado por medo ou correr atrás de uma tacada grande por ansiedade. As duas podem custar caro. Eu comecei a trabalhar muito cedo, engraxando o sapato, abaixado no chão, vendo a cidade passar por cima de mim. Meu pai morreu cedo, não tinha herança, padrinho, porta aberta. Aprendi dinheiro observando gente simples, honesta, trabalhadora, que muitas vezes perdia o pouco que tinha por pressa, desinformação ou confiança demais em quem parecia saber. A rua me ensinou uma coisa que propaganda de banco não gosta de dizer: quem não dá função ao dinheiro, entrega essa função para os outros. O banco dá, a inflação dá, o cartão dá, o parente apertado dá, a emergência dá, e quase nunca a função que eles dão é proteger você. Antes da gente entrar na ordem dos 100 mil reais, preciso tocar num ponto que trava muita gente nessa idade. Não adianta planejar renda aos 63 se o rotativo do cartão, o cheque especial ou uma financeira estão drenando todo mês o dinheiro que deveria proteger sua aposentadoria. É como tentar encher uma caixa d'água com a torneira aberta e o cano rachado por baixo. A água entra, mas o nível nunca sobe. Foi por isso que eu organizei o material Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem sente que paga e a dívida continua no mesmo lugar. Ou para quem quer investir, mas percebe que o dinheiro escorre antes de sobrar. O mecanismo é simples: colocar as dívidas na ordem certa, atacando primeiro a mais cara, não necessariamente a maior, porque é ali que o juro faz o estrago mais rápido. O Pedro, de 60 anos, aceitava a primeira proposta do banco porque achava que não tinha força para negociar. Chegava inseguro, ouvia uma condição ruim, assinava e ia embora, achando que pelo menos tinha resolvido. Quando passou a chegar preparado, com o raio-x das dívidas, sabendo falar de portabilidade e pedir redução de juros, conseguiu desconto e uma condição melhor. O dinheiro que antes sumia começou a ficar na casa dele. Dentro do Não Seja Refém dos Bancos, você encontra o raio-x das dívidas passo a passo, frases para negociar com o banco e buscar desconto, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juros do rotativo.
Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar dinheiro já no mês que vem. Pega o seu no primeiro comentário e volta aqui, porque agora vamos falar do que fazer para seus R$ 100.000 pararem de ficar vulneráveis. O diagnóstico é duro, mas libertador. O problema não é ter só R$ 100.000 aos 63. O problema é tratar esses 100 mil como bilhete de loteria, prêmio de consolação ou dinheiro parado esperando uma grande tacada. Tem gente que olha para esse valor e pensa, agora preciso dobrar isso rápido. Aí começa a ouvir promessa de rendimento alto, oportunidade que fecha amanhã, dica de conhecido, vídeo dizendo que achou a próxima grande chance. A pessoa nem sempre é gananciosa. Muitas vezes está com medo, medo de não dar tempo, medo de ficar para trás, medo de depender de filho, medo de ver o dinheiro acabar. O sistema conhece esse medo. E quando eu falo sistema, não falo de uma sala escura cheia de gente combinando contra você. Falo de incentivos. Banco ganha vendendo produto. Financeira ganha quando você parcela. Cartão ganha quando você entra no rotativo. Propaganda ganha quando transforma a ansiedade em clique. Gerente, muitas vezes, não é pago para cuidar da sua velhice. Ele é pressionado a cumprir meta. Isso muda tudo. Quando você entra no banco com R$ 100.000 e diz quero algo seguro, a palavra seguro pode ter sentidos diferentes. Para você, seguro é dormir tranquilo. Para quem vende, seguro pode ser um produto que prende seu dinheiro, cobra taxa, tem regra de saída, mistura risco que você não entende e ainda aparece bonito no folheto. Conveniência não é proteção. Produto com nome elegante não é plano. Renda prometida não é renda garantida. A inflação também trabalha contra você, só que com luva de seda. Ela não manda boleto, não liga cobrando. Apenas faz o arroz, o remédio, o plano de saúde, o conserto da casa e a feira ficarem mais caros. Você olha para os 100 mil e o número continua 100 mil, mas o poder de compra vai diminuindo. É um ladrão educado. Entra devagar, tira um pedaço por mês e sorri no final. E o juro do cartão é o ladrão sem cerimônia. Uma dívida pequena pode crescer mais rápido do que quase qualquer investimento conservador. Então a pessoa aplica uma parte, acha que está rendendo, mas do outro lado paga fatura atrasada com juro absurdo. Comemora uma gota entrando enquanto uma torneira inteira está aberta saindo. É por isso que a virada começa antes da rentabilidade, começa na ordem. Conheci a história de um homem de 64 anos que vendeu um terreno pequeno e recebeu perto de R$ 100.000. Não era rico, era um trabalhador que tinha aquele terreno como último cartão de segurança. Quando o dinheiro caiu, sentiu alívio. Pela primeira vez em muitos anos, viu na conta um valor respeitável. Nos primeiros dias, não mexeu. Depois ajudou um familiar com uma quantia que não tinha combinado direito. Depois deixou boa parte na conta corrente porque, pelo menos, estava ali. Depois colocou outra parte num produto que não entendia, porque alguém disse que era seguro e melhor que poupança. Em 6 meses, o dinheiro já não tinha a mesma força. Não foi festa, vício, nem falta de caráter. Foi falta de método. Essa é a parte que machuca. Muita gente se vê como prudente. E talvez seja mesmo. Paga a conta, evita extravagância, não sai comprando qualquer coisa. Mas prudência sem método pode virar imobilidade. E imobilidade, com inflação, emergência e pressão familiar, também destrói patrimônio. Você acha que está protegendo porque não mexe, mas o dinheiro está sendo mexido por forças invisíveis. Por isso, lembra da promessa do começo. Até o final você vai sair com a ordem, não com produto da moda, não com aposta, com a ordem. R$ 100.000 aos 63 precisam virar um pequeno sistema. Um sistema que protege, respira e começa a produzir renda. E esse sistema tem 4 movimentos. O primeiro é o muro de proteção. Antes de perguntar onde rende mais, pergunte: o que não pode dar errado? Essa pergunta não é emocionante, não impressiona vizinho, não faz você parecer esperto no almoço de domingo. Mas depois de certa idade, evitar um erro grande vale mais do que acertar uma rentabilidade bonita por 3 meses. Imagine seus R$ 100.000 como uma casa simples,
construída tijolo por tijolo. Antes de pintar a fachada ou comprar móvel novo, você levanta o muro. O muro não aparece, mas impede que qualquer vento derrube tudo. Esse muro é a reserva de segurança. Aos 63, reserva não é luxo, é proteção de dignidade. É o dinheiro que evita que uma consulta, um tratamento, um conserto no telhado, uma ajuda emergencial ou uma geladeira quebrada obriguem você a vender investimento no pior momento. Se tudo estiver aplicado em algo que oscila, está preso ou demora para resgatar, a emergência vira chefe da sua vida. E emergência não negocia com calma. A reserva precisa ser simples, líquida e de baixo risco. Líquida quer dizer que você acessa sem drama quando precisa. Baixo risco quer dizer que o objetivo não é ganhar campeonato de rendimento, é proteger o plano. Para muita gente, isso pode estar em Tesouro Selic, CDB com liquidez diária de banco sólido e cobertura do FGC dentro dos limites, ou fundo simples de baixíssimo risco, sempre entendendo taxa, prazo e regra de resgate. O nome importa menos que a função. Função: estar lá quando a vida bater na porta. Quanto colocar? Não existe número mágico. Depende do seu custo mensal, saúde, renda de aposentadoria, estabilidade da casa e família, que depende de você. Mas existe uma lógica: separar meses de vida real, não meses de planilha bonita, vida real. Mercado, remédio, luz, água, transporte, aluguel se houver, pequenas manutenções, consultas e imprevistos. Se você gasta 4 mil por mês, 6 meses falam em 24 mil. Se gasta menos, muda. Se tem problema de saúde ou renda instável, talvez precise mais. O ponto não é decorar fórmula, é parar de olhar os 100 mil como um bloco só. Um bloco só assusta. Dinheiro separado por função acalma. Muita gente chama de investimento aquilo que deveria ser reserva. Aplica tudo em algo que oscila, aparece um problema, resgata no prejuízo e diz: investimento não é para mim. Não foi o investimento que falhou. Foi a gaveta errada. Você colocou dinheiro de emergência no lugar do dinheiro de longo prazo. Então, o primeiro movimento é construir o muro. Não para ficar rico, para não ser obrigado a empobrecer de uma vez. Proteção vem antes de produção. O segundo movimento é dar função ao dinheiro. Depois que o muro existe, o restante não pode ficar misturado como roupa jogada numa cadeira. 100 mil reais sem função viram um bolo emocional. Você olha e sente medo de mexer, ou sente vontade de resolver tudo de uma vez. Ajuda parente, reforma a casa, compra um carro melhor, faz uma aplicação porque alguém falou. Tira um pedaço para uma coisa, outro pedaço para outra. Quando percebe, o bolo virou farelo. A pergunta muda, não é onde coloco meus 100 mil. É qual trabalho cada parte desse dinheiro precisa fazer? Uma parte protege, uma parte acompanha os juros com segurança, uma parte começa a plantar renda, uma parte, se fizer sentido para seu perfil, pode aceitar um pouco mais de oscilação em troca de renda futura. Mas cada parte precisa ter nome, prazo e regra. Nome, prazo e regra. Nome é a função. Reserva de saúde, reserva da casa, renda futura, reinvestimento, oportunidade. Prazo é quando você pode precisar daquele dinheiro. Regra é o que você faz quando o mercado balança, quando um parente pede ajuda, quando o gerente liga, quando aparece promessa tentadora. Sem regra, emoção decide. E emoção, no dinheiro, costuma comprar caro e vender barato. Pense numa organização simples, apenas como raciocínio, não como receita individual. Uma fatia fica no muro de proteção, outra vai para instrumentos conservadores de liquidez ou prazo adequado, que acompanhem a taxa de juros e ajudem o dinheiro a não ficar parado. Outra fatia pequena começa a ser direcionada para ativos de renda, como boas pagadoras de dividendos ou fundos imobiliários, com cautela e estudo. E os rendimentos, em vez de virarem consumo imediato, podem ser reinvestidos por um período para criar bola de neve. Perceba, eu disse fatia pequena para começar. O maior erro de quem chega tarde
não é começar pequeno. É querer compensar o tempo com excesso de risco. A pessoa pensa, como tenho 63, preciso acelerar. Mas acelerar na curva pode jogar o carro para fora da estrada. O relógio pede inteligência, não desespero. Quando você não pode errar grande, o tamanho da posição importa tanto quanto a qualidade do investimento. Empresa boa pode cair, fundo imobiliário bom pode oscilar, título pode ter regra que você não entendeu. Produto pode ser seguro no nome e inadequado no prazo. Então, você não entrega sua tranquilidade inteira a uma única decisão. Você monta uma equipe. O dinheiro que protege é o goleiro. Não faz gol, mas evita a derrota. O dinheiro conservador é a defesa. Mantém o jogo organizado. O dinheiro de renda é o meio-campo. Começa a construir jogadas. O reinvestimento é o treino. Melhora o time com o tempo. Se você coloca todo mundo para ser atacante, talvez faça um gol bonito, mas toma 3 no contra-ataque da vida. R$ 100.000 não precisam parecer uma fortuna. Precisam funcionar como um time pequeno e disciplinado. Time pequeno não pode se dar ao luxo de bagunça. Ganha no posicionamento. Aqui entra uma surpresa. Rentabilidade sem função pode atrapalhar. Se você busca sempre o que rende mais, troca de aplicação toda hora, sai antes do prazo, entra em produto que não entende, paga imposto sem planejar e aceita risco escondido. No final, em vez de enriquecer, vira passageiro de uma esteira que se move muito e não sai do lugar. Não é sobre encontrar o produto perfeito, é sobre criar uma ordem que sobreviva à sua ansiedade. Agora chegamos à coroa dos dividendos. Uso essa palavra com cuidado. Dividendo não é enfeite, mágica nem chuva de dinheiro. Dividendo é participação no resultado de negócios reais. Quando você compra ação de uma empresa sólida e pagadora ou cota de um fundo imobiliário bem escolhido, você se torna dono de uma pequena fração de uma máquina que pode distribuir renda ao longo do tempo. Mas preste atenção, a coroa só fica de pé se a cabeça estiver no lugar. Muita gente entra no mundo dos dividendos procurando salário imediato, quer colocar 100 mil hoje e viver de renda amanhã. Aí se frustra, faz conta exagerada, compra só pelo maior rendimento do mês, corre atrás de dividendo gordo sem olhar qualidade, esquece que rendimento muito alto, às vezes, é sirene de risco. E quando o preço cai, vende com medo. Dividendo não é atalho para desesperado, é ferramenta para disciplinado. Aos 63, você pode sim começar a plantar renda. O que não pode é confundir plantar com colher no dia seguinte. Uma horta não nasce porque você gritou com a terra. Nasce porque você preparou o solo, escolheu semente, regou, protegeu e esperou o ciclo. Com dinheiro é parecido. A terra é sua organização, a semente é o aporte, a água é o reinvestimento. O tempo transforma pequenos fluxos em renda mais respeitável. E antes que você pense, mas eu não tenho 20 anos pela frente, ouça com seriedade. Aos 63, você talvez tenha mais 10, 15, 20 ou 30 anos de decisões financeiras. Isso é uma vida inteira. O erro é achar que porque não começou aos 30, só restam 2 opções, desistir ou apostar alto. Não, existe a terceira opção, usar o tempo que ainda existe sem maltratar o patrimônio que você já construiu. Lembra da promessa? Transformar 100 mil em proteção e começo de renda. A palavra começo é essencial. Não é prometer que 100 mil vão pagar todas as contas imediatamente. É fazer uma parte do dinheiro começar a produzir renda, enquanto outra protege você e outra dá estabilidade. Isso não é fantasia, é plano. Quando falo em boas pagadoras de dividendos, falo de empresas com histórico, negócio compreensível, geração de caixa, dívida controlada, capacidade de atravessar crise e política de distribuição que faça sentido. Quando falo em fundos imobiliários, falo de entender o tipo de imóvel, qualidade dos contratos, vacância, gestão, concentração de inquilinos e riscos. Parece muita coisa? No começo parece,
Mas é melhor aprender devagar do que comprar no escuro, porque alguém resumiu tudo em uma frase: o dinheiro não perdoa preguiça disfarçada de confiança. Você não precisa começar colocando muito. Pode começar com uma fatia menor, observar, estudar, sentir a oscilação, entender relatórios, ver a renda cair e reinvestir. O objetivo dos primeiros meses não é ficar rico, é formar comportamento, porque renda passiva exige uma pessoa ativa no começo, ativa para estudar, controlar a ansiedade, não vender no susto e não comprar só porque está na moda. Existem dois tipos de pessoa quando recebem uma quantia importante mais tarde na vida. A primeira trata o dinheiro como última chance. Fica inquieta, quer recuperar o tempo perdido. Pergunta para todo mundo, troca segurança por promessa, sente vergonha de ter começado tarde e tenta compensar com pressa. Às vezes ganha no começo e isso piora tudo, porque confunde sorte com habilidade. Depois vem o tombo. A segunda trata o dinheiro como matéria-prima. Não se humilha para a pressa. Não quer provar nada para vizinho. Não precisa parecer sofisticada. Ela separa, protege, aprende, planta e reinveste. Talvez pareça lenta nos primeiros meses, mas vai criando algo valioso depois dos 60. Previsibilidade. E previsibilidade é uma forma de paz. Quando cai o primeiro dividendo, pode ser pequeno. Às vezes é o valor de um café, de uma conta simples, de um remédio barato. Mas ele carrega uma mensagem poderosa. Uma parte do seu dinheiro trabalhou enquanto você dormia. Não foi você fazendo hora extra. Não foi você carregando peso. Foi o patrimônio começando a devolver alguma coisa. Pequeno sim, mas simbólico. A pessoa que recebe 10, 20, 50 ou 100 reais de renda e reinveste começa a pensar diferente. Ela olha menos para o preço do dia e mais para o fluxo. Entende que cada cota, cada ação, cada pedaço bem escolhido é uma torneirinha. Sozinha, uma torneirinha não enche um balde, mas várias, com vazamentos fechados, começam a mudar o nível da água. Se existe juro caro ou dívida drenando seu dinheiro, lembra do material no primeiro comentário fixado. Fechar esse furo pode ser o passo que libera o dinheiro, que depois vira reserva, investimento e renda. O quarto movimento é colocar o relógio a favor. Essa parte é delicada, porque muita gente, ao ouvir 63, sente um aperto. Parece que o relógio virou inimigo. Eu entendo. Você olha para trás e pensa que poderia ter começado antes, comprado ações antes, evitado gastos, dito não para certas ajudas, aprendido sobre dinheiro mais cedo. Mas viver preso ao poderia é pagar juros emocionais sobre o passado. O que você tem é hoje, e hoje ainda decide muito. O relógio aos 63 não favorece quem aposta alto, favorece quem reduz erro. Favorece quem para de sangrar dinheiro, favorece quem dá função ao patrimônio, favorece quem reinveste por alguns anos, favorece quem não deixa a família inteira tratar sua reserva como caixa eletrônico, favorece quem aprende a dizer: eu posso ajudar, mas não posso destruir minha segurança. Essa frase salva patrimônio. Porque um dos maiores vazamentos depois dos 50 não aparece no extrato como taxa bancária, aparece como amor sem limite, filho apertado, neto precisando, parente pedindo, alguém com problema. Não estou dizendo para você ser frio, família importa, solidariedade importa, mas ajuda sem critério pode transformar sua velhice no preço da desorganização dos outros. Existe diferença entre ajudar e se abandonar. Se você separou uma parte para eventual ajuda familiar, ótimo. Aquela parte tem função, mas se todo pedido invade a reserva, se todo aperto vira saque, se você não consegue dizer não, então seus 100 mil não tem dono. E dinheiro sem dono sempre encontra alguém disposto a mandar nele. Aos 63, você não está sendo egoísta quando protege sua base, está evitando virar dependente lá na frente. Muitas famílias só entendem isso tarde demais. O pai ajuda todo mundo, a mãe cobre buraco de todo mundo,
E depois, quando precisam, ninguém tem estrutura para ajudar de volta. Amor sem método vira fragilidade coletiva. Por isso, a ordem também protege seus relacionamentos. Quando você sabe quanto pode ajudar, em que condição e até onde vai, tira a decisão do impulso. Pode dizer com calma: eu tenho uma reserva que não posso mexer. Posso ajudar com isso aqui, dentro desse limite. A pessoa pode não gostar na hora, mas limite claro é melhor do que ressentimento escondido. O relógio a favor também significa reinvestir. Se os dividendos começam a cair, a tentação é usar tudo. Talvez, em algum momento, você precise usar uma parte, mas se ainda tem aposentadoria, trabalho, aluguel ou outra fonte que paga suas despesas, reinvestir os rendimentos por 2, 3 ou 4 anos pode acelerar a formação de renda futura. A bola de neve começa pequena, no início parece sem graça, mas o reinvestimento compra mais ativos, que geram mais renda, que compram mais ativos. É o gotejo virando fio. Não subestime o gotejo. A água que pinga todo dia fura pedra. O dinheiro que rende, reinveste e não é interrompido por grandes erros também cria força. Talvez não transforme 100 mil em fortuna rapidamente, mas pode transformar medo em direção. E aos 63, direção vale muito. Agora vem o ponto mais importante, o que eu disse que mudaria tudo. A virada não começa quando você encontra o melhor investimento. A virada começa quando você para de entregar seu futuro para decisões automáticas. Automático é deixar na conta corrente porque dá medo de mexer. Automático é aceitar o produto do gerente porque ele falou com segurança. Automático é pagar mínimo do cartão e fingir que resolveu. Automático é ajudar todo mundo sem regra. Automático é comprar o que está subindo porque alguém comentou. Automático é desistir porque acha que ficou tarde. A disciplina começa quando você interrompe o automático. E interromper o automático exige uma decisão que parece pequena. Antes de buscar rendimento, escrever a função do dinheiro. Parece simples, parece até infantil, mas é a peça escondida que separa os 100 mil que vira renda dos 100 mil que evapora. Dinheiro com função tem defesa. Dinheiro sem função vira presa. Imagine a cena. Você abre o aplicativo e vê 100 mil reais. Em vez de pensar qual aplicação paga mais, você respira e divide mentalmente. Esta parte é minha tranquilidade. Ninguém mexe sem emergência real. Esta parte acompanha juros e protege poder de compra. Esta parte vai começar a plantar renda com cautela. Esta parte, se existir, é margem para oportunidade ou ajuda limitada. E todo rendimento que não for necessário agora volta para o sistema. Percebe a diferença? O número é o mesmo. A pessoa é outra. Antes, 100 mil eram uma pilha. Agora são um plano. Antes, qualquer pedido, medo ou propaganda disputava seu dinheiro. Agora cada pedaço já tem trabalho. Antes, você dependia de uma grande tacada. Agora depende de não errar grande e repetir o certo. Depois de certa idade, a maior rentabilidade é não errar grande. Guarde essa frase. O mercado vai tentar convencer você de que o segredo é encontrar o ativo perfeito. O banco vai tentar convencer você de que o segredo é comprar o produto pronto.